Nesse vídeo vou te apresentar a história da Babilônia. Então já deixa o seu like e não esqueça de se inscrever para ver mais conteúdo desse em nosso canal. Vamos lá! A Torre de Babel é um dos contos mais intrigantes da história da humanidade. Supostamente construída pelos homens que queriam fazer da torre tão alta para alcançar os deuses. Entretanto, os deuses não gostaram da soberba dos homens e derrubaram a mesma. Além dessa explicação mítica, o conto serviria para esclarecer a razão de existir tantas línguas no mundo. Os indicativos da Torre de Babel começam na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, livro do Gênesis. De acordo com este, a torre teria sido construída pelos descendentes de Noé na época em que o mundo inteiro falava apenas uma língua. Supostamente, a localização da Torre de Babel seria entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. A soberba dos homens em se empenharem na empreitada de alcançar o mundo dos deuses teria causado a fúria de Deus, que, em forma de castigo, teria causado uma grande ventania para derrubar a torre e espalhado as pessoas sobre a terra com idiomas diferentes, para confundi-las. Por esse motivo, o mito é entendido hoje como uma tentativa dos antepassados de se explicar a existência de tantas línguas no mundo. No entanto, há vários estudos que tentam provar de alguma forma a existência de tal torre. O mito provavelmente é inspirado na torre do templo de Marduk, que em hebraico é Babel e significa porta de Deus. No sul da Mesopotâmia há realmente restos de torres que fazem alusão à Torre de Babel da Bíblia. Os indicativos da Torre de Babel começam na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, livro do Gênesis. De acordo com este, a torre teria sido construída pelos descendentes de Noé na época em que o mundo inteiro falava apenas uma língua. Supostamente, a localização da Torre de Babel seria entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. A soberba dos homens em se empenharem na empreitada de alcançar o mundo dos deuses teria causado a fúria de Deus, que, em forma de castigo, teria causado uma grande ventania para derrubar a torre e espalhado as pessoas sobre a terra com idiomas diferentes, para confundi-las. Por esse motivo, o mito é entendido hoje como uma tentativa dos antepassados de se explicar a existência de tantas línguas no mundo. No entanto, há vários estudos que tentam provar de alguma forma a existência de tal torre. O mito provavelmente é inspirado na torre do templo de Marduk, que em hebraico é Babel e significa porta de Deus. No sul da Mesopotâmia há realmente restos de torres que fazem alusão à Torre de Babel da Bíblia. A história da Torre de Babel é considerada pelos historiadores um mito. E seu estudo e interpretação nos permite entender mais da cultura hebraica e, no contexto da Torre de Babel, da cultura mesopotâmica. Assim, sua história não é entendida como fato. Isto é, não é considerada verdade enquanto acontecimento histórico. O que os historiadores podem concluir do mito é que a Torre de Babel, caso tenha existido mesmo, teria sido um zigurate. Esse tipo de construção foi desenvolvido pelos sumérios por volta de 3000 AC e se tornou bastante comum em toda a Mesopotâmia. Atualmente, os historiadores têm conhecimento da existência de dezenas de zigurates. Não se sabe exatamente a função dos zigurates, mas os historiadores sabem que eram construções de grande importância para as cidades mesopotâmicas. Acredita-se que eles tinham funções importantes na administração local e que também cumpriam importantes papéis religiosos e cosmológicos. Alguns historiadores afirmam que os zigurates sediavam templos construídos em homenagens a diferentes deuses da Mesopotâmia. E vários deles consideram que essa construção era entendida pelos mesopotâmicos como um ponto de conexão da terra com o céu. Entretanto, todas as hipóteses sugeridas por esses profissionais carecem de comprovação pela inexistência de maiores evidências. No caso da Torre de Babel, existem pesquisadores que apontam que ela pode ter sido Etemenanque, ou Etemenanque, um zigurate construído na Babilônia. No segundo milênio AC, esse zigurate teria sido construído em homenagem a Marduk, um importante deus babilônico tido como responsável pela criação.
O nome Etemenanque é traduzido como casa, que é o alicerce do céu e da terra. Nome esse que reforça a impressão de que os zigurates tinham um importante papel na cosmologia dos mesopotâmicos. O Etemenanque tinha cerca de 90 metros de altura e não resistiu à ação do tempo. Na narrativa bíblica, é mencionado que o termo Babel relaciona-se diretamente com a referida ação de Deus que causou confusão entre os homens. Os historiadores, por sua vez, desconhecem a origem da palavra. Entre os sumérios, existia um mito que narrava um episódio parecido com o da Torre de Babel. Nesse mito, chamado Inmercar o Senhor de Arata, o deus que mudou a língua falada pelos homens, o que causou grande confusão entre eles.